Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, 1-0, gol do Vitor Roque, o Tigre. Vitória que colocou o Palmeiras novamente na liderança do campeonato. O Bahia tinha perdido para o Flamengo chegou a assumir a liderança, mas só sentiu o cheirinho da liderança. E o Palmeiras foi lá, venceu o São Paulo e reassumiu aí o topo do Campeonato Brasileiro 2025. O próximo confronto do Palmeiras pelo Brasileiro será contra o Bragantino em Bragança Paulista. Vamos trazer aí o Neto Souza, o Veloso, debatendo aí a vitória do Verdão. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos para o debate e logo depois eu volto trazendo notícias atualizadas do Palmeiras. Tá na Globo. Fiquei feliz de estar na Globo ontem, no intervalo do jogo. E chupa, morde o cotovelo, come a unha do dedão. De inveja, seus cambada de Zé Ruela. Eu tava na Globo ontem. E ganhei ainda pra estar na Globo no Cimento Votorantim. Fora a permuta que eu fiz com os caras negócio de cimento. Que deram um monte de cimento lá pra mim, lá em casa lá. Você é bom demais. Você é bom demais. O Veloso, o Palmeiras é o time a ser batido em relação ao Brasil hoje, sul-americano, e o Mundial que vai ser agora, acho que é dia 13 ou dia 15, o primeiro jogo do Palmeiras contra a equipe do Porto, 7 horas da noite, vai ser na Globo o jogo. É domingo. Eu vi ontem, vai ser 7 horas da noite. Num domingo à noite. O Luiz Roberto de São João do Boa Vista. Um beijo, Luiz Roberto. E se o Ferreirinha fizer gol, Luiz Roberto, você é sua cachorrinha, vamos vestir de tanguinha. Ô, Paulo Nunes, o que você já pegou de mulher vestindo tanguinha de oncinha, hein, Paulo Nunes? Mas muito, hein, Paulo Nunes? Vou contar aqui todas que você pegou, Paulo Nunes. Tudo que você fez de errado, eu vou tirar o sarro de mim na Globo. Falaram de você ontem. Eu vi ontem, eu tava assistindo com o Júlio, meu filho. E aí, Veloso? E aí que o Palmeiras realmente tem um elenco que favorece o trabalho do Abel, né? Ontem, você vê o banco do Palmeiras, as mexidas que ele fez no segundo tempo, é impressionante. A qualidade que ele tem e como o time responde, né? Então, passa de baixo aqui. Ele está realmente com um elenco que ele pode consegue trabalhar, mudar o time no segundo tempo. E o Palmeiras é um time confiável, né? Um time que é forte mentalmente, um time que teve dificuldade, mas continua insistindo. Fisicamente o Palmeiras também está voando e foi até o final para conseguir o gol que já merecia até ter acontecido antes. Dá para entender que o Palmeiras hoje é o melhor time sul-americano e pode, de uma certa maneira... Daquilo que a gente falou no começo do ano, acho que foi, né? Mostra os três aqui. Júlio, como você chama, truta? Como é seu nome? Tomás, e você? Tá triste do jogo de ontem? Tá, né, Benjamin? Seu time também é brincadeira, velho. Não dá um chute no gol. E você torce pra quem? Ah, então você é o cara. Você torce pra quem, Júlio? Palmeiras. Aê, Júlio! Aê, Júlio! Boa, Júlio! Pra quem você torce? Criou juízo! Para, Júlio! As pessoas vão editar isso aí. Criou juízo! Pra quem você torce? Ah, tá. Depois de uma pressão dessa? Depois de uma pressão dessa? Você tá engraçadinho, hein, Júlio? Vou te pegar, hein, velho? O que você pensa do Palmeiras em termos do Mundial? Porque quando a gente falou aqui no começo que o Palmeiras estava mal, que poderia até não classificar antes do jogo do São Bernardo, foi 3-0 pro Palmeiras. Se eu não estiver errado, eu acho que o Estevão fez 2 gols. Fez 2. Aí foi o melhor jogo do Palmeiras no Paulista. E a gente fala, com esse time aí não vai chegar. Com esse time aí vai sair na primeira fase. Com esse time agora, o Palmeiras é candidato ao título mundial agora aí, meu irmão. Eu não tenho dúvida disso. Isso está indo longe demais. Mundial, não. Mundial também não, né, craque? Vi, né? Mundial não. Outros títulos, tudo bem. O Campeonato Brasileiro, o Campeonato da Copa do Brasil, Libertadores, mas Mundial não. Mas a verdade é que o Palmeiras tem um time, tem o melhor elenco que o Abel já teve desde que chegou ao Palmeiras. É um time que mexe e não perde qualidade. Ontem mostrou isso. Correu atrás do resultado desde o começo do jogo até o final do jogo. Tem qualidade para isso. É um dos melhores times de futebol brasileiro. E não é de agora, não é esse ano, já faz tempo. O São Paulo sabe disso e por isso jogou da forma que jogou ontem. Não adianta o torcedor são paulino querer que o São Paulo enfrente o Palmeiras de igual para igual. Isso aí não existe. Você precisa ter humildade de entender que o seu rival hoje
tem um time mais organizado e melhor do que o seu. Você está dizendo que o São Paulo tem que ter humildade para dizer que perdeu o jogo, é isso que você está falando? Não, de perder o jogo não, de entender que precisa se defender contra um time que é muito melhor que... Esse é um termo de humildade lá no Morumbi, esse é um termo que não é muito conhecido lá. Mas porque vocês são soberanos. Não, mas precisa ter. Mas não está tendo. Tá tendo sim. Aonde? Tá Quando tendo. teve? Os 2 jogos contra o Palmeiras fora de casa. Jogando lá atrás, sem dar um chute no gol, você acha que é legal? Não é legal. É você... Vocês falaram que perde por causa de grama sintética. Mas você... É o quê? Você vai enfrentar um time que está acostumado a jogar no gramado. Mas você quer dizer então que o Palmeiras, tudo que o Palmeiras ganhou, não é por causa do grama sintético? Você falou assim. Não estou falando isso. Então o Galo vai ser campeão de tudo, o Atlético Paranaense. Não, mas... Não gagueja. Não estou gaguejando. Nós estamos discutindo futebol. O Palmeiras tem uma coisa que os outros times não têm, organização financeira. Não é só você colocar gramado sintético no seu estado e você vai ganhar título. Mas como é que o Lucas não joga ontem, por exemplo? Você precisa se organizar financeiramente. Por que o Lucas não jogou? Por que o Lucas não jogou, cara? Mas se fosse semifinal de campeonato... Aí ele iria como foi no outro. Ele iria como foi no outro. Para então, Veloso. Por que ele não jogou? Se fosse o Yuri Alberto, né? Acabaria com ele. Esse é um assunto que eu gostaria de falar. Então você pode falar. Porque é impressionante o quanto que o jogador é mimado hoje no futebol brasileiro. Mas muito mimadinho, O cara ganha irmão. 2 milhões de reais... Já chega aquela história do desconforto, né? Que eu já acho um absurdo. Aí tinha o desconforto. O desconforto não posso jogar. Agora eles inventaram que mesmo ganhando 2 milhões de reais, eles podem ter que escolher... Tem as crianças aqui. Desconforto que eu conheço é outra coisa, cara. O jogador... Aí o sabonete, aí você cai o sabonete... É isso que é o descontrole pra mim. Aquele verdinho, lembra que a gente usava? Lembro, aquele de sauna. transparente, é. Vai na sauna pra você ver o desconforto que é você perder aquele O cara... Aí você abaixa pra pecar. Você abaixa assim, ó. Desconforto. Desconforto é isso, Veloso. O cara ganha 2 milhões de reais... 2 milhões o cara não quer jogar. E escolhe o campo que ele quer jogar. Ó, aquele impressionante. eu não vou, aquele tá ruim eu não vou. O jogador brasileiro chovendo hoje. É muito mimado. É muito mimado para poder escolher o campo que vai jogar. E, infelizmente, a diretoria é conivente com esse tipo de coisa. Tem diretoria que aceita que o jogador possa escolher o campo que ele vai jogar. Eu quero ver se botar uma multa quando ele se recusar a jogar de 30%, se ele vai continuar escolhendo o campo que ele vai jogar. Para você, meu querido Godoy, o que você enxerga daquilo que o Souza falou, da humildade que tem que ter? Porque você não tem humildade nenhuma. Mas não tem mesmo. O que eu entendi do Souza quis dizer é da humildade de enfrentar o Palmeiras, é isso? Com certeza. Mas quantos títulos mundial tem o São Paulo? Tem 3. E quanto tem o Palmeiras? Nenhum. Quem é mais... Quem... Tem um. Não, Veloso, não tem. Vamos lá, olha a grandeza do São Paulo, meu irmão. Se a gente aprendeu a ter Libertadores aqui, foi com o São Paulo. Se a gente aprendeu a ter um estádio maravilhoso, foi com o São Paulo. Se a gente aprendeu a ter propaganda de camisa, foi o São Paulo. Se a gente aprendeu a ter centro de treinamento, foi o São Paulo. Se a gente aprendeu a ser democrático nesse país, e que a gente está perdendo muito isso, foi o São Paulo. Que antigamente, as eleições do São Paulo eram por 2 votos. Muitas vezes por 1. O que quer dizer isso? Porque a oposição e a situação, o que quer que seja, tá lá para brigar. Hoje não. Hoje o São Paulo tem humildade e está com medo do Palmeiras. Pelo menos... Não, você falou. Não é medo. Você já falou. Não, mas você quer falar de novo, então? Não, mas eu não falei que era medo. Eu não falei que era medo, eu falei que era respeito. Entender que o momento do adversário é melhor. É melhor. Tá jogando dentro do seu estádio. Ô, Souza, pô, quantas vezes a gente enfrentou adversário que era melhor e a gente ganhou o jogo, a gente chutou bola na trave. Qual foi o chute que o São Paulo deu ontem? Deu, claro que deu. Quantos, Souza? O São Paulo deu uns 3 chutes. 2. 3. Um do Ferreirinha e um do Oscar. E do Oscar. E o do André agora, não conta não? Que chute. Mas chuta, o Everton tirou a bola, pô. O quê? O quê? O Everton tirou a bola, são 3 chutes. Você acha que é bom 3 chutes, Souza? Para um time como o São Paulo, que você me humilha aqui, você foi campeão, você não foi da Libertadores, a gente nunca disputou a Copa do Brasil, a gente... Pô, vocês têm 3 Libertadores, vocês estão com medo do Palmeiras jogar? Não é medo. Você já falou, Godoy. O Palmeiras hoje impõe essa condição aos adversários, né? O Flamengo talvez possa ser ou seja o único adversário que vai jogar com o Palmeiras na mesma condição, de igualdade, de possibilidade de criar, impor e comandar a dinâmica do jogo. Os demais adversários, pelo momento que atravessa, e no caso do São Paulo até agora venceu um jogo apenas. Só empatou no Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra um adversário como jogou ontem, se preocupou muito mais em não sofrer gol, em não perder e se
tivesse possibilidade, como teve, de fazer gol, mas não conseguiu. É dessa maneira que os adversários vão jogar e encarar o Palmeiras. O Palmeiras pode nos mostrar um futebol exuberante, lindo. O que é futebol exuberante hoje, que todo mundo critica o Palmeiras por isso? Não joga... Um time que não perde, que não toma gol, que faz gol pra cacete, que é campeão de tudo. Eu quero ser o Palmeiras. Mas joga competitivamente e alcançando o objetivo. Qual é o objetivo? Vencer. Não dá espetáculo, mas é o objetivo. Alcança a vitória. Vamos lá, tem renda extra livre na área esperando você em placar, garotinho, garotinho. Olha o microfone aí. Olha o microfone. Você é Flamengo, né? O Flamengo ganhou de 1-0, não foi? 1-0 de quem? Bahia? Do Bahia. Quem fez o gol? Arrascaeta. Arrascaeta. Você é Flamengo faz muito tempo? Quantos anos você tem? 7. 7 anos. Você sempre torceu pro Flamengo? Ou torce pra outro time também? Eu já torci pro Corinthians, São Paulo. É? Agora você tá no Flamengo? Sim. Tá certo você. Você é o cara. E você, o jogo ontem, você gostou do seu time, do São Paulo? Você achou que jogou bem ou não? Pô, tá respondido. Tá respondido. Tá respondido. Você não precisa mais nem responder. É isso mesmo. É uma merda, né? E você? Você é Palmeiras? Segura o microfone. Olha lá. Sou muito palmeirense. Desde que eu Para, Júlio, as nasci. pessoas... Ô, Júlio! Criou Vai juízo. botar você em todos os programas, tudo que você falou que você é palmeirense. A gente não veste verde. Você veste verde? Eu visto Olha verde lá. toda hora. Gente, tem umas coisas na vida. Você não... Veloso, Televisão ao vivo é isso. Veloso, você tem participação nisso? Não, fica quieto, Souza. Bota o gol do Palmeiras aí pro Júlio agora. Probabilidade de falar mal de quem? Você não fala mal do Zubeldia, você acha o Zubeldia um craque. Para o elenco que ele tem na mão? Você falou agora que o elenco é bom, com o Luca, Oscar. Não, com esses jogadores em campo, aí muda. Aí muda, né, craque? Aí você tem qualidade, né? Mas ele que escala. Por que ele não botou o Luca pra jogar, Souza? Porque o Lucas não quis jogar no sintético. Vem de uma lesão no sintético, onde ele bateu o joelho, e decidiram lá para ele não jogar. Mas pro time que ele Lê tem lá na então mão... pra mim, você. Choque Rei. Feitos os últimos técnicos do São Paulo nos clássicos. Diniz, quebrou o tabu, nunca tinha ganho no Allianz Parque. Crespo, campeão contra o Palmeiras Paulista. Senna, eliminou o Palmeiras em mata-mata, Copa do Brasil. Dorival, eliminou o Palmeiras em mata-mata, Copa do Brasil. Carpini, contra o Palmeiras, Supercopa. Zubeldia. Campeão. Perdeu. Campeão. Campeão. Perdeu 3 jogos sem nenhuma vitória e fez o Palmeiras passar no retrospecto. Seja na conta do... Os moleques estão lendo mais que você, Souza. Mas Não, tudo eles bem. estavam lendo... Seja na conta do Palmeiras, 121 vitórias, 120 empates e 120 derrotas. Ou na conta do São Paulo, 119 vitórias, 116 empates. É pau a pau, hein, irmão? Palmeiras e São Paulo, hein? Desde a época que eu jogava, sempre foi o jogo mais difícil. Era contra o Palmeiras. Não era contra o Corinthians? Não. Contra o Minha Palmeiras? época, não, era contra o Palmeiras. Palmeiras mesmo. Godoy, quando você tem um retrospecto como esse, por que o Zubeldia tem tanta moral com a torcida e com a imprensa? Por que esse cara não foi mandado embora ainda? Porque qualquer outro treinador, sem ser ele, esses daqui, teriam sido mandados embora do São Paulo, na situação que está. Principalmente os brasileiros, né? Porque o outro argentino, no caso do Crespo, também foi campeão e na primeira oportunidade que o time oscilou, deram a passagem para ele. Eu acredito que o que ainda segura o Zubeldia ali, no comando do São Paulo, é o Dorival Júnior ter sido empregado, estar empregado, e a multa indenizatória deve ser elevada e não ter disponível no mercado um outro técnico brasileiro que possa satisfazer o interesse, o capricho dos dirigentes que comandam o São Paulo hoje. Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar os lances do Palmeiras. Aonde o Palmeiras do Abel Ferreira é tão... Por que é tão eficaz? Acho que o Palmeiras, o Abel conseguiu de novo, né? Mesmo mudando vários jogadores, mesmo fazendo essa reformulação, deixar um time muito competitivo de novo. Ontem o São Paulo teve muita dificuldade de ter a posse da bola. É sempre pressionado, sempre que o Palmeiras perde a posse de bola, recupera muito rápido. O São Paulo não teve oportunidade nem de jogar, porque a bola, o Palmeiras recuperava muito rápido. Isso incomoda, é muito difícil jogar contra o time. O Richard Rios joga, hein?
Joga muito. Nossa, mãe do céu. Joga muito. É muito difícil jogar contra um time assim que você não consegue ter a posse de bola e ter espaço para jogar. E o Palmeiras impõe essa dificuldade e por isso que fica o tempo todo com a bola e tentando fazer o seu gol. Demorou para sair, é verdade. Já deveria ter saído aí, ó. Se o Estevão acerta o gol, era Não, caixa, seria gol. E teve algumas oportunidades e no finalzinho... Essa foi a grande chance para mim da equipe do São Paulo. Não foi nem do Oscar. O Oscar, para mim, é ex-jogador. Mas vocês pagam pau pro Oscar, tá tudo certo. Para mim, é ex-jogador. Esse lance do Ferreirinha poderia ter saído o gol. Né? Qual a ideia do Palmeiras, Souza, em relação a esse time disputar o Mundial? Mundial... Coisa que vocês têm quantos? 3. 3. Não, Mundial... Porque vocês estão jogando com medo ainda. Mundial... que o time da gente não tem, né? O banco que o Palmeiras tem, né? Essa é a realidade. Não tem um time que o Palmeiras tem hoje. Vocês não tinham lá um banco Inter lá no São Paulo? Não tem mais não. Tem mais não? Até o banco foi embora também? Mas assim, em termos de Mundial, não. Mundial, vão lá, vão participar, é bonito, vão viajar, vão pro 3º consecutivo, mas só ida só. Passagem de ida e de volta sem nada. O que é? Tentar o bicampeonato. Calma, Veloso. Tentar o bicampeonato. Termina, Souza. Então, eles vão todo ano, porque eles têm time, eles ganham Libertadores, eles vão, mas volta de mão vazia. Que vergonha pra nós, hein? Não vamos mais pra Mundial nenhum, né? Não é vergonhoso pra mim, pra você? Com certeza. O Santos. Mas assim, não é vergonha? O Palmeiras tem ido toda hora, pelo menos não vai, né? Só vai. Tem muito torcedor que vai também, mas só isso. Você acha que muita gente tá comprando passagem pra ir pros Estados Unidos ver o Palmeiras? Vai, pô. Mas e aí, volta no mesmo vai ver o Mickey, Pateta. Chega lá só ver. Não, velho. Dessa vez não. Escuta o que eu tô falando, hein? Não, escuta o que eu tô... Dessa vez não. É o melhor time do Palmeiras. É um momento incrível do Palmeiras. O Palmeiras vai surpreender. Eu vou torcer contra. Pra não, nem na primeira fase. Mas o Palmeiras vai chegar pra mim. Godoy, o que você pensa desse time? Eu não sou tão otimista, não é em relação ao Palmeiras. Eu não sou tão otimista, não é em relação ao Palmeiras, não. Eu não sou otimista em relação ao futebol brasileiro competindo com o futebol europeu. É muito diferença. Só você ver a mentalidade do que é entrar em campo para jogar futebol. Para ver o quanto que o sul-americano está bem abaixo do europeu. Falou que o Palmeiras, você vai ver, eu vou pegar sua mão, sua mãozinha, sabe essa mãozinha aqui? Aí eu vou ligar o fogo. E aí, que time você torce? Tá bom, você nunca mais vai entrar aqui, Júlio. Vamos lá, então. Para todo mundo que tá ligado aqui, o que é que tá lá? Mas bota a imagem do Zubeldia. Bota aí. Bota aí, você não pediram para botar esse caramba aí. Falou 3 vezes para mim, no meu ouvido. Essa é a imagem aí que ele foi dar dura no Everton. Ô Zubeldia, você é muito mascarado, cara. Você é uma perna desgraçada, não ganhou nada na carreira, 2 títulozinhos, foi lá dar uma bronca no Everton. Não, Como é que pode isso, Veloso? Absurdo. Ele tem que se preocupar com o Rafael, com o Jandrei, com os goleiros que do São Paulo. Que tá pegando muito o Rafael. Não tem nada que falar com o Everton e o Godoy também. Não tem que deixar não, viu, Godoy? Chegou perto, já manda embora, já vai pra lá, não é lugar aí do Zubeldia. O Godoy é o... Não tem nada. É o treinador de goleiro do Palmeiras. É Godoy também. O Godoy tem que ser aroeira. É Godoy, então. Ele tinha que impedir até que chegasse perto aí, porque não tem nada a ver esse cara. E no momento de reza, momento de, né, vai lá. E o Everton é muito bonzinho, o Everton tinha que mandar ele pro lugar dele também. Mas tudo bem. Ele estava concentrado para fazer a oração. Não, ele nem tinha começado ainda não, mas tinha que ter mandado ele pro lugar dele. Tipo o quê? Mandar ele pro lugar dele. Você já falou algum palavrão da sua vida, Veloso? Eu jogo? Nunca vi. No jogo? Eu nunca vi você xingar ninguém. Você vai tomar caju! No jogo? Vai pro abacaxi! Você ia falar pra ele se você estivesse lá? Eu ia falar pra ele, você é um bananão. Você é um bananão? Aí, Caio, o Caio. O Caio nunca fez amor de luz. O Caio nunca fez amor de luz acesa. Nunca viu estria, nunca viu celulite. E nem descalço, só de meia. Para 2025. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o São Paulo. O Palmeiras agora vira a chave, meio de semana tem Taça Libertadores da América e o Palmeiras buscando aí ser o primeiro na classificação geral.
Deixa eu trazer uma notícia aqui do Alviverde, né? Falando sobre o Vitor Roque. Vitor Roque brilha no Clássico Rei, comemora a fase e homenageia a mãe. Ontem que foi o dia das mamães, né? E o Vitor Roque deixou dele e homenageou a sua mãe. E ele entrou no segundo tempo, né? O Flaco Lopes, que também vem muito bem, foi o titular. Paulinho muito bem também como titular. Palmeiras está com um elenco muito forte. Ontem no segundo tempo entrou o Vitor Roque, entrou o Evangelista, entrou também o Maurício, Rafael Veiga, muito forte o elenco do Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.